conseguir a saída do corpo lúcida é um enorme desafio. Mas ainda por cima, nós temos o desafio de tentar rememorar, lembrar-nos do que é que nós experimentamos quando estávamos fora do corpo. Hoje nós vamos falar sobre alguns dos fatores envolvidos nesta rememoração da experiência e o que é que nós podemos fazer para tentar aumentar o nível de rememoração que nós temos. Olá, eu sou Nancy Trevelato e neste canal nós falamos sobre diversos fenômenos que mostram a conexão entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. O que nós somos no corpo físico e também o que nós somos depois desta vida. E hoje, com relação a isso, o fenômeno que nós vamos tratar é a experiência fora do corpo ou projeção astral. Por que é tão relevante? Porque a projeção astral evidencia para nós que existe um mundo lá fora, no qual nós podemos estar, viver, sem precisar do corpo físico. E isso para nós traz muitas deduções e conclusões importantes. Só que para nós usarmos o nosso conhecimento da experiência fora do corpo e das nossas projeções, nós temos que lembrar delas. E muitos de nós temos muito esforço para conseguir sair do corpo e muitas vezes não recordamos. Na realidade, segundo dados estatísticos e observações anedotais que a gente vê aí pelo mundo afora, parece que aproximadamente 20% das nossas projeções, como média para a maioria das pessoas, são recordadas. O que quer dizer que a cada 10 experiências, para a maioria das pessoas, 8 elas não recordam. Um dos experimentos científicos que nós já fizemos tinha o objetivo de compreender como nós transferimos a informação daquilo que nós vivenciamos, vemos fora do corpo para o cérebro físico. Porque até certo ponto é como fazer uma transcodificação. Vem uma informação que nós vivemos fora do cérebro. Um dos objetivos deste experimento foi entender como o cérebro interpreta a experiência que foi vivida lá no corpo astral, fora do corpo físico. E então nós vimos que, às vezes, há experiências que foram relevantes e marcantes o suficiente para que o cérebro traga detalhes. Para exemplo desse tipo de experiência mais marcante, você pode, se quiser, ver um relato meu que está lá na palestra TED que eu fiz, no TED Talk, em que eu conto um caso pessoal interessante sobre isso, em que eu vi detalhes. Mas também nós podemos fazer referência, neste caso, às experiências que as pessoas têm, por exemplo, quando estão em cirurgia. Então elas estão no centro cirúrgico, algumas têm experiência fora do corpo e veem detalhes. Às vezes até lembram-se do que os médicos falaram, veem detalhes da cirurgia, veem detalhes de coisas que ocorreram em outro local do hospital que não o centro cirúrgico onde estava o corpo do projetor. Mas a grande maioria das experiências nós não temos necessariamente este nível de detalhe para perceber. Até porque algumas delas ocorrem em faixas dimensionais neste mundo não físico no qual nós visitamos quando estamos projetados, que não tem tanta semelhança e não são tão próximas aqui à realidade nossa da dimensão física. E, portanto, nesses casos, a rememoração é muito mais difícil. Os fatores que influenciam na rememoração da experiência fora do corpo encaixam-se em dois grandes grupos. Alguns que são relacionados à nossa vivência aqui na vida física, ao nosso corpo físico, e, portanto, são técnicas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, quando estamos despertos. Mas os demais fatores, e muito relevantes, são aqueles que nós podemos aplicar e que estão relacionados com o nosso corpo não físico, nosso corpo astral, quando estamos lá fora projetados. E aí também, para que nós possamos usar as técnicas ligadas a este momento, nós temos que estar lúcidos, saber que estamos projetados. Senão, nem sequer vamos aplicar as técnicas. Há muitas técnicas e muitos detalhes. Mas as mais comuns e que costumam ser muito relevantes para a maioria das pessoas e que eu quero relatar aqui para vocês são, em primeiro lugar, as que nós fazemos dentro do corpo físico. O estudo da experiência fora do corpo é muito importante. Mas o estudo, claro, a gente quer saber a respeito, quer ler a respeito, mas tem que compreender um pouquinho como funciona o mundo não físico.
Senão, quando nós tivermos uma experiência que é muito diferente da realidade física nossa, e nós trouxermos para o nosso cérebro físico, há uma dificuldade de interpretar. E o cérebro tem a tendência de preencher lacunas. Coloca coisas parecidas e cria, às vezes, lembranças que são confusas, quando não necessariamente a experiência foi confusa. Foi, em alguns casos, não estou dizendo em todos, mas em alguns casos, foi ou pode ter sido uma mistura de como o cérebro interpretou aquela realidade e o que aquela realidade verdadeiramente foi. Por isso é importante nós entendermos porquês. Não basta simplesmente nós ouvirmos relatos ou sabemos de uma experiência ou outra. Por que é daquela forma? Como o mundo não físico se comporta? Você pode estudar sobre isso, eu tenho um monte de vídeos que eu fiz explicando esses aspectos, vale a pena, mas tem sempre muito mais para estudar. Mas aqui, este é um ponto importante. Então, preencha o seu cérebro com informação correta, detalhada sobre os porquês e como é verdadeiramente esta dimensão não física para a qual nós nos projetamos. Outro aspecto muito importante e que nós podemos fazer no dia a dia, e até certo ponto é uma técnica muito positiva em muitos sentidos, é nós exercitarmos a nossa atenção para estarmos conscientes do quanto real é a realidade que nós estamos vivenciando a cada momento. Por exemplo, vamos supor que você esteja no transporte público indo para o trabalho, ou você está na sua casa assistindo televisão. É importante que você, quanto mais puder, verifique e pense dentro de você, onde eu estou? Eu estou sonhando? Eu estou acordado? Isso é uma projeção? Eu estou só pensando, imaginando? Parece óbvio, né, a gente falar isso, mas na maioria das vezes a gente faz coisas automaticamente e não colocamos atenção. Isso gera um hábito. Esse hábito é da consciência, não é do corpo. É um hábito nosso de agir automaticamente. E o que acontece é que isso se reflete quando nós estamos fora do corpo. E, portanto, aqui encaixa perfeitamente com as técnicas que nós temos que fazer fora do corpo. Que é assim, uma vez que você esteja projetado, o fato de você estar super habituado a questionar que lugar é aquele onde você está, é um sonho, é realidade, você vai se surpreender fazendo este questionamento e vai, portanto, concluir: opa, eu estou projetado. Quando você percebe que está projetado e tem essa certeza, isso lhe permite fazer outras técnicas ali, enquanto está fora do corpo, que não poderia fazer, obviamente, se não soubesse que está projetado. E aí, então, só nos resta ter a projeção e ver o que acontece quando a gente volta para o corpo, se vai recordar ou não. Mas quando você sabe que está projetado e pode fazer técnicas para saber que está projetado, ou pelo menos aumentar o índice de vezes em que você sabe que está projetado, há muitas técnicas para isso, mas quando você sabe que está projetado, você deve procurar prestar atenção nos detalhes que estão à sua volta e buscar ganchos. Por exemplo, às vezes nós estamos aqui, né, na vida física, caminhando pela rua. Imagina que você está visitando um local muito bonito, que tem uma rua longa, muito bonita. Você vai caminhando e vai desfrutando. Mas no final, se a gente perguntar assim para você, quantas ruas você cruzou? Por quantas esquinas passou? Quantos semáforos havia? Quantos outdoors tinham? Muito provavelmente a gente não sabe. A gente vai lembrar, tinha um de tal coisa. Aquele um que nos chamou atenção, porque já é muito familiar, ou porque é uma loja que nos interessa. Mas não necessariamente vamos lembrar dos detalhes. Igualzinho acontece fora do corpo, e é isso que nós temos que evitar. Porque fora do corpo, muitas vezes, nós vamos simplesmente levando a situação sem atenção suficiente para facilitar nossa rememoração. Então, quando você souber que está projetado, procure colocar atenção nas coisas que você quer se lembrar. Porque quando a gente coloca atenção e pensa, eu quero me lembrar disso aqui mais tarde. Como seria se você estivesse caminhando naquela rua, no mundo físico, e você pensasse, quero me lembrar de todas as lojas pelas quais eu passei. Mesmo que você não se lembre de todas, vai lembrar-se de muitas mais do que se não tivesse prestado atenção. Então, igualzinho, fora do corpo, você vai olhar, eu quero me lembrar disto aqui que eu estou vendo. E quanto mais você refrisar este ponto, melhor. Busque observar os detalhes do que você está vendo. Então, o que acontece? Que quando você voltar para o corpo, aquelas lembranças têm muito maior probabilidade de vir à sua mente. Então, entre as muitas técnicas que temos para fazer fora do corpo, essa é a técnica, vamos dizer, primária, a primeira que vai dar início a todas as demais técnicas.
Eu quero contar para vocês que uma vez eu tive uma experiência, que eu estou me lembrando aqui agora, em que eu, quando estava fora do corpo, vi alguma coisa. E eu então repetia para mim lá fora do corpo: eu quero me lembrar disso, eu quero me lembrar disso, eu vou me lembrar disso, eu vou me lembrar disso. Mas, quando eu acordei, eu só me lembrava de mim naquele determinado momento, ou seja, da minha sensação, da minha lucidez naquele momento, dizendo para mim mesma: eu vou me lembrar disso, eu vou me lembrar disso. Mas não lembrava, aí eu fiquei muito frustrada. Como era meu hábito trabalhar um pouco com energia de manhã, eu comecei a fazer a OVE, e quando eu fiz a OVE, automaticamente há um reencaixar, porque uma das coisas que a OVE faz é isso, é harmonizar as conexões energéticas entre o corpo físico e o não físico. E, portanto, entre o cérebro físico e aquele cérebro nosso do corpo extrafísico que nós estamos com ele quando estamos projetados. Então, na hora que eu fiz a OVE, veio a rememoração em bloco, com a sequência cronológica completa, todinho, na minha mente, porque a OVE ajudou. E aí eu pude ver aquele momento em que eu disse: eu quero me lembrar disso, quero me lembrar disso. E lembrei aquele momento, lembrei o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Esta mesma técnica você pode e deve usar. Mas é muito importante lembrar que a maioria das experiências, para a maioria das pessoas, ficam no âmbito do semi-recordado, recordamos parcialmente, temos uma impressão que vivenciamos algo, mas não lembramos. E claro, isso para a consciência, para nós como espírito, serve, porque nós tivemos aquela experiência. Mas para nós, como corpo físico, não serve muito, porque a gente não traz a lembrança, então aqui nesta vida não conseguimos usar aquele conhecimento. Mas não importa, está dentro de você. Tudo que você vivencia, dentro do corpo ou fora do corpo, são aprendizados que nós somamos. E esperamos que estejamos sempre aprendendo e adquirindo mais atributos valiosos para nós, para o nosso caráter, para a nossa personalidade. Espero que esse papo tenha motivado você a continuar com as suas experiências fora do corpo e a trabalhar para recordá-las mais. Se o vídeo foi útil para você e você gostou, por favor, me dê um joinha. E se você não está inscrito no canal, considere inscrever-se para os próximos vídeos. Clique no sininho para ser recordado quando eu publicar algo. Um grande abraço!